Olá, falaremos nesse vídeo um pouquinho sobre o risco cirúrgico relacionado às toracotomias. Bom, o risco cirúrgico, ele prevê o risco que a pessoa tem de evoluir com complicações e morte após o procedimento cirúrgico torácico. Então, existem algumas coisas que precisam ser observadas, como, por exemplo, fatores de risco, complicações precoces. Será que essa pessoa, ela vem sem nenhuma complicação? Normalmente, um paciente que precisa realizar um procedimento cirúrgico torácico, ele normalmente tem algumas complicações associadas. Então, essas questões precisam ser previamente observadas, porque quanto mais complicações precoces essa pessoa tem, mais risco essa pessoa vai ter de realizar o procedimento cirúrgico. Então, tem algumas variáveis pré-operatórias que são importantes observar. O paciente conhece o procedimento que será realizado, o procedimento é o de melhor escolha, né? Então, ele precisa realmente fazer aquele procedimento ou existe uma outra oportunidade, alguma outra variação de procedimento menos complicada? Então, esse procedimento é realmente indicado? E o paciente está preparado para realizar essa cirurgia? Ele conhece o procedimento? Ele está calmo, tranquilo? Então, calmo, tranquilo, possivelmente não. Mas ele está calmo com relação aos aspectos cirúrgicos, o que vem antes, durante e depois do procedimento? Ele está bem orientado? Existem escalas de risco que o anestesista normalmente utiliza para averiguar se o paciente tem condições de realizar. Então, ele vai observar desde características das vias aéreas, né, pela necessidade de intubação orotraqueal, até as questões medicamentosas, alergias, dentre outras. Então, a gente entende que alguns fatores podem piorar o risco, né? Ter mais risco do que outras pessoas. Então, as pessoas que são sedentárias, que não se alimentam direito, que têm alguns fatores genéticos pré-estipulados, né? São pessoas estressadas, que têm doenças associadas, que de diferentes fases da vida, por exemplo, eu sei que um idoso tem mais risco pela questão fisiológica. Seu envelhecimento faz com que o corpo não se recupere de forma tão rápida e fácil como uma pessoa jovem, um adolescente ou uma criança. Então, são fatores que aumentam o risco cirúrgico dentro de uma cirurgia torácica. A gente também tem que pensar algumas coisas com relação ao procedimento em si. O paciente é colocado normalmente não, em todas as cirurgias torácicas o paciente é colocado em anestesia. E a sua anestesia pode variar com relação ao tipo e à duração. Sabe-se que quanto mais profunda essa anestesia, né, quanto mais duradoura essa anestesia, pior para o paciente. E a gente tem que também pensar que como vai ser esse procedimento? Vai ser aberto ou vai ser por vídeo? Porque tem diferença na incisão. E a incisão, quanto maior, mais dor, mais complicações pós-operatórias. E essa incisão, né, a amplitude da ressecção. Então, quanto maior, pior. A anestesia em si, a gente tem que pensar em algumas coisas. Com relação à função pulmonar previamente dita. Então, a gente sabe que a anestesia diminui a capacidade residual funcional, consequentemente, ela diminui a mobilidade diafragmática, a relação ventilação-perfusão também cai, e a atividade mucociliar também é reduzida. Então, a gente tem um pulmão que não tem o diafragma funcionando adequadamente, que não está fazendo uma troca gasosa adequada, que seus volumes pulmonares não estão adequados e, consequentemente, a atividade mucociliar, que tem o trabalho de realizar a limpeza do muco lá da via aérea, também está reduzido. Então, ele vai normalmente fazer o quê? Vai fazer uma
uma junção de secreção com disfunção pulmonar. Isso pode acarretar normalmente em pneumonias, atelectasias e insuficiências respiratórias. A gente tem que pensar, então, que como consequências cirúrgicas, a gente tem a capacidade vital que cai em torno de 37% a 53%, porém sua recuperação, após 7, 10 dias, ela tem uma boa recuperação. O paciente normalmente vai hipoventilar por dor ou simplesmente por um processo ainda de anestesia, tomar muita medicação para dor, então analgesia. A má postura, porque o fator incisional, a incisão cirúrgica e sua sutura, normalmente leva a uma dor e isso faz com que a pessoa tenha má postura. Consequentemente, uma redução da mobilidade torácica por medo de estragar a cirurgia e por dor. E as complicações respiratórias, que quando acontece, em 66% dos casos leva à mortalidade. Então, a gente tem que pensar que fazer uma cirurgia torácica não é tão simples assim. Existe também o trauma cirúrgico, pensando no corpo, não trauma psicológico, mas um trauma físico, né? A gente tem distúrbios dos músculos respiratórios pela incisão, então qualquer cirurgia torácica e até os abdominais, né? Existe um negócio chamado reflexo tóraco-abdominal, onde o diafragma, entendendo que tem alguma alteração, né, alguma patologia, alguma disfunção, tanto na região torácica quanto abdominal, o diafragma para de trabalhar 100%. Isso quer dizer que ele não faz sua incursão total. E, consequentemente, isso diminui função pulmonar. Existe a dor pós-operatória, né? Às vezes a gente tem a fratura, a lesão das costelas, do externo, então isso é extremamente doloroso. E a estimulação visceral fica deficitária por uma função muscular prejudicada, visto que a gente não tem mais uma mobilidade adequada, então se para respirar já está difícil, imagina para se mover, né? Imagina para você ter uma melhora, por exemplo, da questão abdominal, então a pessoa acaba ficando obstipada. A gente tem que pensar também que pneumopatias crônicas associadas pioram o risco, as infecções respiratórias também pioram o risco e a gente tem elas no pós-operatório, muitas vezes. Sintomas respiratórios têm que ser observados como tosse produtiva, dispneia, que pode ser um indicativo de complicação. As comorbidades, como por exemplo diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, elas podem trazer um pior risco, né? A pessoa pode ter mais risco na cirurgia. O estado nutricional, quando muito depletado, ou principalmente a obesidade, é um fator de complicação no pós-operatório. Pessoas que são tabagistas, além do processo de degradação pulmonar, o tabaco também traz dependência. E quando está internado no pós-operatório, existe a reação de abstinência e a idade pelos seus fatores fisiológicos. A gente tem que pensar que o paciente, então, antes de fazer a cirurgia torácica, ela deve realizar normalmente uma espirometria para ver a função pulmonar, a pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima na manovacometria. O teste de caminhada tem que ser realizado adequadamente e o paciente tem que conseguir caminhar mais de 200 metros e, quando possível, é analisado também o gasto energético, o VO2 máximo dessa pessoa. São variáveis que fazem com que a gente tenha uma noção de como o paciente está e também conseguir comparar no pós-operatório. O importante é que pacientes com espirometria muito ruim, pressões respiratórias muito ruins, teste de caminhada, VO2 máximos muito ruins, podem não conseguir ir para a cirurgia devido ao seu alto risco cirúrgico. É isso, abraços e até mais.